Queridos, nós ministramos nas últimas semanas, desde a primeira semana de janeiro, e aí nós tivemos uma pausa, né, que foi a pausa ali do... Primeiro nós tivemos um evento aqui, que foi uma chuva, e aí nós tivemos 2 domingos ministrando sobre a vida financeira, e aí tivemos o carnaval, e aí uma boa parte da igreja estava lá no retiro, e hoje nós vamos retomar então, e nós vamos ministrar sobre os últimos 2 pontos do nosso projeto de vida, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre os alvos profissionais e alvos da saúde. E a importância disso na nossa vida e como isso é espiritual também. Amém ou não? Está preparado aí? Então tá bom. Para falar desse tema tão importante, a gente primeiro precisa entender como nós somos formados, porque aí a gente vai falar um pouco sobre saúde e também sobre a nossa vida profissional. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Você não é só esse corpo. Você é feito de corpo, alma e espírito. Isso se chama tricotomia. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, ele deixa bem claro isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele fala então de algo interessante aqui, que ele fala assim, que o vosso espírito, que a vossa alma e que o vosso corpo. Ele fala desses 3 pontos que nós somos formados: espírito, alma e corpo. E ele fala que esses 3 têm a mesma importância. Então ele fala assim, olha, que esses 3 fatores sejam mantidos plenamente irrepreensíveis. E é muito normal que aqui na igreja se ministre muito sobre o espírito. Então tudo que a gente fala aqui visa o espírito, alimentar o espírito, viver em santidade por conta do espírito. E a gente vai falar sobre que o espírito milita contra a alma, contra a carne, as vontades carnais. Então a gente está sempre direcionando isso, a palavra. Mas a importância também do corpo, da nossa saúde. Ele fala os 3 plenamente irrepreensíveis. E a gente, como seres espirituais, como os filhos de Deus, remidos no sangue, a gente sempre tende a olhar sempre para o lado espiritual e falar assim, eu quero estar com a minha vida espiritual em dia. Eu quero andar em santidade, e a gente se preocupa com isso. Mas há uma tendência da gente esquecer do nosso corpo. Então, eu quero falar com você a importância do corpo. E falar sobre isso é espiritual, como nós acabamos de ler na palavra de Deus. Manter o nosso corpo saudável, né? Irrepreensível. Porque quando nós não cuidamos do nosso corpo, nós limitamos os projetos de Deus. Talvez você fale assim para mim, mas Levi, Deus ele já não conhece toda a minha história e o meu tempo? Os meus dias já não estão diante do Senhor? Todos eles? Porque Deus ele é onisciente, Ele tem toda a ciência. Ele sabe o que vai... Os meus pensamentos, a palavra de Deus diz assim, ainda que o meu pensar não me chegou à boca, e o Senhor já conhece. Mas eu quero dizer para você que, embora Ele conheça, Ele tenha essa onisciência, mas Ele respeita as nossas escolhas. Se você escolher não se cuidar, você vai encurtar os propósitos de Deus na sua vida. Agora, se você decidir escolher se cuidar, sim, todos os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses, ele em algum momento ele fala assim, olha, para mim seria muito interessante ir para Cristo. Estar com Cristo seria para mim o melhor. Mas eu não vou fazer isso não, porque é mais importante que eu esteja aqui dando frutos.
Mas para mim o meu prazer seria morar com Cristo. Então talvez você fale assim, Levi, se eu morrer, né, eu vou estar lá com Cristo, está tudo certo. Mas você vai limitar a quantidade de frutos que você pode levar para Ele. Então você estar aqui, você pode produzir muitos frutos a Ele. Amém ou não? Amém. Existe uma frase de um pregador escocês, muito conhecido, um avivalista, e o nome dele era Robert Murray McCheyne. E no seu leito de morte, aos 29 anos, ele fala, com 29 anos de idade, ele fala uma frase que foi mais conhecida do seu ministério, de todo o seu ministério. Ele diz assim: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Essa foi uma frase muito conhecida por esse jovem pastor escocês que, ao priorizar, ele no seu ministério, ele cuidava muito da palavra e da expansão, mas não cuidou da sua saúde. E com 29 anos, né, ele faleceu. E ele diz essa frase, né, eu matei o cavalo. Né, Deus me deu uma saúde e uma mensagem. Né, e eu fui lá e eu não cuidei da saúde, e agora também não tenho mais como entregar a mensagem. E isso exemplifica isso que eu estou falando para você, a importância de cuidar da nossa saúde física. E esse cuidar da saúde física, ele vai desde praticar esporte, desde fazer uma alimentação correta, desde fazer exames médicos, de rotina, são coisas muito importantes que nós temos que fazer. Nós temos que cuidar da nossa saúde, amém ou não? Amém. Levi, eu tenho vício, eu fumo. Querido, você tem que cuidar da sua saúde. Quão bom vai ser para você se libertar desse vício? Eu falo muito sobre isso e independente do lugar que eu estou, eu sempre procuro incentivar as pessoas a largarem vício. E aí lá no meu emprego, eu tinha um amigo que constantemente fumava. Então a gente sempre estava lá, e aí dava o horário do cafezinho e ele ia lá fumar. Aí eu pesava na cabeça dele. Eu falava assim, aí vai lá pro momento do câncer lá. Vai lá. Eu falava assim, vai, você quer continuar fumando? Que sabe que isso aí tá fazendo seu pulmão, né? Cara, você tem que libertar disso, cara. Para com isso. Aí acho que eu falei tanto na cabeça dele que um dia ele falou assim, mano, eu mudei, eu não tô mais fumando cigarro normal, só aquele eletrônico, que era menos nicotina. Aí eu falei, melhorou, né? Melhorou. Mas eu falei, tem que parar com isso aí também, cara. Aí falei tanto que um dia ele chegou pra mim e falou assim, parei de fumar. Não vou mais fumar, cara. Aí eu fiz uma festa com ele lá na empresa. Falei, isso aí, Marcelo. Boa, cara, só vai fazer bem pra você. Aí um dia depois entrou também uma moça lá na empresa, e aí ela também com vício de cigarro. Aí eu falei assim, aqui ninguém fuma. Foi a melhor largar mesmo isso daí, porque aqui as pessoas não fumam, olha que interessante. Aí passou um tempo, aí eu já usei o exemplo, falei, tem um aplicativo que você baixa que... Aí ela também parou de fumar também. É isso mesmo, a gente tem que se libertar dos vícios, daquilo que está nos destruindo. Estou falando de pecado, né? Pecado, fumar, não estou nem entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito que se está te destruindo, você tem que parar. Se está te fazendo mal, você tem que parar. Isso serve para bebida alcoólica também. Amém ou não? Amém. E isso é saúde do corpo. Mas também existe a saúde da alma. Em Gênesis 2:7 ele fala da criação do homem. E Deus ele fala assim, olha, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou na narina do homem o fôlego de vida. E ele passou a ser o quê? Alma vivente. Então nós temos uma alma vivendo em nós.
E a alma, a nossa alma, ela é o centro das nossas emoções. A alma é a nossa carne, que a gente costuma falar de carne. Por que que a alma é a carne? Porque na alma que tem os desejos carnais. Porque a alma, ela está concentrando ali todas as vontades, as sensações emotivas, os prazeres, a alegria, a tristeza, está tudo na alma. Tem gente que é muito razão, não é verdade? Tem gente que é razão. E não tem gente que é emoção? Muito emocional? Exatamente, uns tem mais uma inclinação para a alma, então é mais sensível. Mas todos nós temos alma. E a alma é alma perigosa. Por quê? Porque a alma, ela quer tudo aquilo que eu puder viver nos limites e experimentar nos limites. Se você começar a viver da alma, eu te garanto que você não vai conseguir seguir a Cristo. Talvez você fale assim, Levi, por que pessoas às vezes estão vindo na igreja e de repente não estão mais, assim, saem, vai viver no mundo. Eu vou te falar, é porque em algum momento ela começa a inclinar o coração dela para as vontades da alma. E a palavra de Deus diz que um está militando contra o outro. O corpo, a alma milita contra o espírito. Um está lutando contra o outro. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 ao 21, ele diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro. E de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Amém? Eu vou continuar. Olha como a palavra está falando, a luta que está acontecendo dentro de mim e você. Então talvez você fale assim, mas Levi, eu tenho um desejo, e quando eu vou ver, eu já estou querendo fazer aquilo que é errado. Paulo também falou isso. Porque isso todo mundo passa, até Paulo passou. Ele falava o quê? Mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo, é muito difícil. Mas o mal que eu não quero fazer, esse daí eu vou lá e eu faço. É exatamente porque existe uma guerra, tá travando algo dentro de mim, de você o tempo inteiro. Ah, mas Levi, o que são os desejos dessa carne que habita dentro de mim? É a continuação. As obras da carne são evidentes, a saber, a imoralidade, a impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Olha quanta coisa e você vai ver aqui o que o mundo está vivendo hoje. Isso é o que o mundo vive hoje na sua totalidade, imoralidade. Não existe mais padrão moral na nossa sociedade. O errado passou a ser certo, o certo virou errado. Impureza e indecência. O puro, o santo passou a ser errado e o impuro passou a ser certo. Idolatria, feitiçaria. E idolatria, quando eu falo aqui, é todo tipo de idolatria. Que a gente fala assim, mas eu não tenho idolatria por imagens.
Mas todo tipo de idolatria entra aqui. Tem pessoas que idolatram carro, tem pessoas que idolatram time de futebol, tem pessoas que idolatram o esporte, tem pessoas que idolatram os filhos, tem pessoas que idolatram, e vai, todo tipo de idolatria. Inimizades, olha só que interessante. Pessoas que está sempre em guerra com todo mundo. Pessoa que, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, daqui a pouco briga com o irmão, daqui a pouco briga com o chefe, briga com o amigo do trabalho, briga com o vizinho, vive em inimizades, rivalidade, ciúmes, ira, ambições egoístas, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas. Quanta coisa, né? Quanta coisa, não é? Isso acontece uma guerra dentro de nós o tempo inteiro para que a gente viva isso. E agora trazendo um pouquinho também para a nossa questão profissional, os nossos alvos profissionais, eu acho que entra aqui, e eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso. Porque muitas vezes nós idolatramos até a nossa vida profissional. Nós colocamos a nossa vida profissional no lugar de Deus. O ganhar dinheiro passa a ser tão importante para nós, que a gente coloca isso como prioridade na nossa vida. Se isso é o nosso tesouro, o nosso coração está lá. A palavra de Deus diz isso. Em Lucas capítulo 12, Jesus, ele conta uma parábola. Uma pessoa pergunta para Jesus assim: Jesus, se eu tiver uma herança, fala lá para o meu irmão me dividir essa herança. Jesus, ele fala assim: eu não sou juiz, mas deixa eu te dar um alerta. Ele fala para aquele moço. Ele fala assim, ele conta uma parábola, ele fala assim: um homem muito rico, é a parábola do rico insensato. Ele fala assim: um homem muito rico fez uma grande colheita, e essa colheita da sua fazenda foi muito grande, muito grande, muito grande. E aí ele colocou no coração dele assim: essa colheita aqui não cabe nos meus celeiros. Vou derrubar meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e aí eu vou estocar tudo isso aqui que eu colhi. E a partir de agora eu vou comer, eu vou beber, eu vou me fartar, eu vou ficar feliz, eu não vou mais ter problema. Uhul! Só que aí ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz que falava assim: louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Ou seja, ele ficou tão preocupado a sua vida inteira em ganhar tanto dinheiro, e a hora que ele falou assim: agora está tudo certo. A Bíblia diz, falou assim: agora acabou a sua vida. E Jesus conta essa parábola para nos falar algo importante. Que na nossa vida profissional a gente tem que colocar os seus limites. A nossa vida profissional, ela é importante para mim e para você? Dá para viver sem? Não, a gente tem que... É importante o seu trabalho, o receber o seu ganha-pão, para você ser fiel cada vez mais e prosperar cada vez mais. Isso é muito importante. Se todo mundo aqui fala assim: então não vamos trabalhar mais, a igreja não se mantém. A sua casa vai passar dificuldade, então isso não pode acontecer. Então é muito importante o trabalho, mas a gente tem que entender que o trabalho, ele tem o lugar dele. Tem pessoas que vivem para trabalhar, não tem horário para nada, não tem descanso, e aí o trabalho consome tanto, que aí daqui a pouco está perdendo a saúde, daqui a pouco está doente, daqui a pouco está com depressão. Espera aí, a minha vida profissional,
ela tem que ser saudável também. Eu tenho que ter saúde profissional. E a partir do momento que o meu trabalho ele começa a arrancar a minha saúde física, eu tenho que começar a rever minha vida profissional. Se eu estou num trabalho que ele está me tirando a minha saúde, eu tenho que falar assim, opa, peraí, eu vou rever se eu devo continuar aqui ou não. O meu emprego, deixa eu falar uma coisa para aqueles que têm apego ao emprego. Tem gente que acha que o emprego que tem é tudo na vida. Emprego é um contrato. Bilateral. Por que bilateral? Porque ele pode ser rompido a qualquer momento por qualquer um dos lados. Sabia disso? Você não entra num emprego para ser eterno naquele emprego. Você pode até entrar, se tiver tudo bem, continua. Mas se em algum momento aquilo está me afetando a minha saúde física, o meu padrão moral, se em algum momento aquele emprego coloca em xeque a minha fé, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exercer o meu papel do bilateral e falar assim, meu amigo, muito obrigado. Acabou aqui. Sabia? Você pode fazer isso. Você não precisa ficar num lugar que te escraviza, que rouba a sua fé, que rouba a sua saúde mental. Não precisa. O que mais tem aí é emprego. Gente precisa de pessoas para trabalhar. Ah, Levi, por que você está falando isso? Porque senão, gente, a gente coloca o emprego como o primeiro lugar na nossa vida, esquece família, esquece saúde, esquece tudo. E isso está errado. Amém ou não? Amém. Por que você está quietinho assim? Eu quero falar uma coisa para você, nós temos que cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ah, Levi, eu gosto tanto de algo que me dá prazer, que é legal, é o equilíbrio. A nossa vida tem que ser equilibrada. Porque tudo que eu trabalhar no radicalismo, eu vou ter problema. Ah, eu gosto tanto de praticar um esporte, pratique. Mas não faça da sua vida, desse esporte a sua vida. Fique longe daquilo que te afasta de Deus, que é tudo isso aqui que a gente ouviu da carne, dos desejos da carne, amém ou não? Então, ainda falando da nossa saúde, então eu tenho a saúde do meu corpo, e aí eu tenho que cuidar da saúde das minhas emoções, da minha alma. Eu não posso deixar que a minha alma domine o meu corpo, e a minha mente e o meu espírito. Porque se eu deixar a minha carne, ela vai tender para as coisas desse mundo. Porque é prazeroso. Então eu tenho que colocar a minha alma no lugar dela. E isso é dizer não. Isso é falar não para o próprio corpo. Ah, eu quero muito. E falar não. Para nós mesmos. E também tem a saúde do espírito, que é o terceiro e último ponto. O nosso espírito, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Quando Deus vira para Adão e Eva, agora voltando lá no jardim, Ele fala assim, olha, dessa árvore aqui vocês não devem comer. Porque se vocês comerem, o que vai acontecer? Certamente morrerão. E eles comem, eles não morrem. Entenda o que morreu no homem. Morreu o espírito no homem. O espírito morreu no homem, naquele momento. Porque o espírito tinha comunhão com Deus. O homem tinha comunhão com Deus através do espírito. E quando entra o pecado matou o espírito. E Deus, na sua infinita graça, envia Jesus, e através de Jesus,
nós temos novamente o Espírito vivificado. Ou seja, ele morre, Jesus morre, e agora quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos a nossa vida em Jesus, algo vive em nós de novo. O que torna a vida em nós de novo? O nosso Espírito. Então nós voltamos a ter comunhão com Deus. Por isso, preste atenção, por isso que aquele que não crê já está condenado. Ei, é por isso. A palavra diz assim, ó, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas é aquele que não crê, já está condenado. Mas por que já está? Porque não tem como ele ser salvo se o espírito dele estiver morto. Nenhum espírito morto vai entrar no céu. Você entendeu? Então quando eu creio em Jesus, o meu espírito vivifica. Ele ganha vida novamente. E aí agora começa essa guerra maluca entre o espírito e a carne. Porque quando o meu espírito está morto, quem que domina? O espírito está morto, quem que está reinando? A carne. Ah, mas Levi, por que o mundo, e quando eu falo mundo, são a maneira que o mundo vive lá fora. Por que é? Você vê tudo isso que a gente leu aqui da carne. Lá fora é tudo normal. É tudo normal, a imoralidade sexual, a imoralidade, os prazeres, as orgias, a bebedeira. É tudo normal, é muito normal isso lá fora. Mas por quê? Porque o espírito morreu. O espírito está morto. Então eles vivem dominados pela carne. É só a carne que reina ali. Então é isso que está todo mundo vivendo lá fora. Só que quando nós nascemos de novo, olha aqui, olha o nome. O nascer de novo é o espírito que nasce de novo no homem. Quando o nosso espírito ele nasce de novo, então o espírito agora está aqui dentro. E ele fala, opa, cheguei. É ou não é? E aí ele fala o que para a carne? Não, você não vai reinar mais aqui não. Aqui tem um novo Senhor aqui. Não é mais a carne. Então, por que os filhos de Deus, eles vivem diferente daqueles que estão no mundo? Porque eles têm um espírito. E o espírito, ele luta contra a carne. Então, toda vez que a carne fala assim, eu quero isso, o espírito vai falar assim, não, isso aqui não é bom para mim não, eu não quero isso aqui não. E aí vai começar uma guerra entre os dois. Quem que vence essa guerra? Quem? Quem tiver mais alimentado. Se eu alimentar só minha carne, quem que vai vencer? A carne. Agora, e se eu deixar o meu espírito bem forte, quem que vai vencer? Saúde do espírito, é isso. Tem muita gente andando com o espírito fraco, não fortifica o espírito, não lê a Bíblia, não pega a palavra de Deus para ler, não ora, não jejua. Porque, qual que é a importância do jejum, gente? O que nós mais gostamos de fazer na vida? Comer. É o maior prazer do universo, gente. Feche os meus olhos, feche os olhos um minutinho. Qual que é seu prato predileto? Pensa aí, pensa aí. Já imaginei o japa. E aí, bom ou não bom esse pratinho que está aí na sua frente? Fala a verdade, sim, sua alma não falou assim, eu quero. Falou? Agora abre o olho. É só a alma que estava assim, eu quero esse prato. Lasanha, meu Deus do céu. Churrasco. Eu nem pergunto, mas meu pai pensou no churrasco. Ele já visualizou aquela picanha suculenta. Ei, quando eu falo de jejum, eu falo assim, para minha carne, eu não vou te satisfazer. Você vai ficar com fome. E eu vou alimentar o quê? O meu espírito. Você entendeu a importância do jejum? Você entendeu o papel do jejum na minha e na sua vida? Matar a carne. Ela fala para a carne assim, fique no seu lugar, eu não te alimento não. Eu vou alimentar o meu espírito. O mais importante para mim é alimentar o meu espírito.
Às vezes a gente acha que jejum é só para conseguir alguma coisa. Não é. Ah, vou fazer um jejum para tal coisa. Não. Jejum é para falar assim, ó, carne fica no seu lugar, o espírito vai. E aí sim eu vou ouvir a voz de Deus, ele vai dar direção, as portas vão se abrir. Isso é consequência. Mas eu faço jejum para quê? Para falar para minha carne, fique quietinha no seu lugar e deixe o meu espírito mais fortão. E quem que vai vencer? O espírito vence sobre a carne. Amém? E aí, qual que são os frutos do Espírito mesmo? Em nós? O amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Domínio próprio, é o último, domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é isso aí. Eu consegui controlar todas as áreas da minha vida. E eu deixar o Espírito guiar todas as áreas da minha vida. Isso chama-se domínio próprio. Eu controlo a minha língua. Eu controlo os meus olhos. Eu controlo os meus pés, as minhas mãos. Eu controlo tudo. Domínio próprio. Isso é um fruto de algo, de alguém que está vivendo em espírito. Alguém que vive na carne não vai conseguir dar fruto do espírito. Mas aqueles que andam no espírito, esses sim dão frutos do espírito. Então, Levi, eu quero saber quem é que está mais forte em mim. Se é minha carne ou se é o meu espírito. Como que eu faço isso? Quem que chuta aí? Então eu tenho que analisar o quê? A atitude. E as minhas atitudes são o quê? Os meus frutos. Como que eu dou fruto? Eu não sou uma árvore, né? Eu não tenho como dar um fruto. Então, qual que é o meu fruto? Meu fruto é as minhas atitudes. É como que eu vivo, o que sai de mim. Isso são os meus frutos. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, falando algumas coisas da família e tal. E a gente estava falando assim, como tem gente que vive problema, né? Vive em guerra. Parece que uma pessoa encostou lá na nossa casa e falou, nossa, que não sei o que, falou e fez e anunciou e tal. E aí eu falei assim, meu Deus, como vive? Parece que está sempre em guerra, parece que está sempre em problema, está sempre brigando com as pessoas. Eu falei, poxa vida, como é difícil eu acho viver assim, né? A gente tem que viver em paz. Os nossos frutos são frutos de paz, de alegria. Levi, na minha casa eu estou vivendo um inferno. Então tem alguma coisa errada. Os frutos lá não estão funcionando certo, não. Então a gente tem que rever os frutos. Porque se eu estou vivendo no Espírito e a minha esposa está vivendo no Espírito, a gente começa a ter fruto de amor, de alegria, de bondade um para o outro. A gente estava brincando lá no acampamento. Eu vou contar, tá, gente? Porque eu só conto coisas boas da minha esposa. E aí, a gente estava lá no acampamento. E aí teve uma hora que a gente estava jogando um joguinho lá. Aí a minha esposa veio. E só tinha homem jogando assim na mesa, sabe? Aí minha esposa veio e ela trouxe um salgadinho para mim. Ela fez assim, olha amor, eu trouxe um salgadinho. Aí eu comecei a comer o salgadinho, o que me deu? Sede, obrigado, sede. Você come salgado, dá sede. Aí eu fiz assim, nossa amor, me deu uma sede. Aí daqui a pouco ela saiu, daqui a pouco ela voltou com uma aguinha com gás gelada. E os caras tudo vendo assim, ó. Ela me trouxe uma aguinha gelada e eu comecei a tomar água gelada. Aí daqui a pouco ela saiu, a gente continuou jogando, daqui a pouco ela veio e trouxe um chocolatinho. Aí a hora que ela me deu o chocolatinho, os caras, como assim? Toda hora traz um negocinho? Pô. Aí eu fiz assim, eu vou falar para ela fazer um curso, para dar para a mulher de vocês aí.
Tô brincando, mas assim, gente, era só uma demonstração de carinho, de amor e uma bondade. Isso está fluindo. É muito legal isso. É assim que a gente tem que viver. Isso são frutos do Espírito. De você fazer algo bom para alguém, isso gera isso. Então isso é um fruto que eu gero. Ela ali estava dando fruto. E é impressionante que as pessoas que estavam em volta ficaram assim, como assim? Eu quero isso aí também. Eu quero viver isso aí também. Então, queridos, deixa eu falar para você, é tão bom quando a gente vive uma vida guiado pelo Espírito, com saúde, e aí eu vou voltar aqui, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. É tão importante esses 3 pontos na nossa vida. E quando a gente vive isso, queridos, a gente vai viver o sobrenatural de Deus. Se a gente viver isso, você vai ver que sua casa vai ser melhor, seu corpo vai ser melhor, sua saúde, e você vai ver, e aí você vai ter saúde e força para ministrar o Evangelho e dar frutos para o Senhor. E aí quando você chegar lá no céu, Deus vai falar assim, ó, parabéns, você cuidou do cavalo. E aí você levou a mensagem para mais pessoas. Amém ou não? Você pode ficar em pé comigo?